Daí, pessoal, mais uma resolução. O valor do cosseno de 1230 graus está representado pela alternativa. Bom, primeiro eu observo que esse ângulo aqui, ele ultrapassa 360, ou seja, ele é um arco que ultrapassa a primeira volta. Então eu vou precisar encontrar qual é o arco côngruo de primeira volta desse arco de 1230. Então, para fazer isso, eu vou encontrar aqui o arco côngruo. Já te explico o que é arco côngruo fazendo aqui a divisão. 1230 graus. Eu vou dividir por 360 graus, que justamente é o valor de uma volta completa. 1230 por 360, 4 vezes, ultrapassa da 1440, eu tenho 3 vezes, 3 voltas. 3 vezes dá 1080. E aí eu subtraio aqui, obtenho 0. 3, 13. 13 menos 8 dá 5. Esse C deu 1. Menos 0, 1. 0, 150, ou seja, 150 graus. Esse 150 graus aqui é o arco côngruo relativo a 1230, é o arco côngruo de primeira volta relativo a 1230 graus. Também posso chamar esse arco aqui de menor determinação positiva, MDP, menor determinação positiva de 1230. É como se 1230 graus correspondesse a 150 graus. Então 150 graus é o côngruo de primeira volta desse arco. Eu vou te explicar rapidinho o que é côngruo. Observa aqui, ó, tem um ciclo trigonométrico e vou marcar aqui, vou marcar o próprio arco de 150. Olha só, 150 graus, aqui tem 90, 150 se dá mais ou menos nessa posição, 150 graus. Lembrando que aqui é 180, né? Então aqui eu tenho uma diferença mais ou menos a olho, né, de 30 graus. Ok. Então, esse arco de 150, se eu dou uma volta em cima, a partir do 150, se eu saio daqui, ó, e dou uma volta completa, eu vou parar aqui novamente. Então, eu teria 150 mais uma volta mais 360. Isso vai resultar para mim 0, 5, 6, 11, vai 1, 5, 510. Então o 510 é o que? É uma volta mais 150. Se eu pegar o 510 e botar mais uma volta, 360, eu tenho 0, eu tenho 7 e eu tenho 8, 870 graus. Que seria sair daqui, dou uma volta, paro aqui, aí eu tenho o 510. Aí eu dou uma outra volta, chego aqui de novo, nesse mesmo ponto, isso é o 870. E se eu, pela terceira vez, sobrepor aí mais uma volta, então 870 mais 360, olha o que vai acontecer, 0, 7 mais 6, 13, vai 1, 9 com 3, 12, 1230, tá aqui, ó, o 1230. Então, na realidade, o que é o 1230? É o 150 colocado em cima dele 3 voltas. Então, fica claro que tanto 1230, quanto 870, quanto 510, quanto 150, todos eles param nessa posição. Então, eu concluo que o cosseno de 1230 graus é o mesmo cosseno de 150 graus. Bom, e como que eu vou definir o cosseno de 150 graus? Bom, eu uso a regra prática, que é a redução ao primeiro quadrante. A regra prática diz que eu vou comparar em relação a 180 ou 360 graus. 150 está mais próximo do 180 ou está mais próximo do 360? Está mais próximo do 180. E qual é a diferença do 150 para o 180?
a diferença aqui para o 180 é 30 graus. Então significa que o cosseno de 150 ele equivale ao cosseno de 30 graus. A única preocupação que eu tenho que ter é em relação ao sinal aqui na frente. Vou botar aqui um ponto de interrogação. Ao sinal, por quê? Porque o cosseno de 30 graus é um cosseno de primeiro quadrante, é positivo, já que todo mundo é positivo no primeiro quadrante, todas as grandezas trigonométricas. E o cosseno que eu estou querendo é o cosseno de 150. E o 150 ele se localiza no segundo quadrante. E eu sei que no segundo quadrante o cosseno ele é negativo. Rapidinho aqui, deixa eu abrir uma imagem para ti. Olha só aqui, o 150 ele está mais ou menos nessa posição aqui, que justamente também é a mesma posição do 1230 graus. Então, o cosseno de 150 ele é negativo, por quê? Porque a projeção dele se dá na parte negativa do cosseno. O cosseno de 150 graus equivale a essa dimensão aqui, mais ou menos até aqui. Então, na parte negativa do eixo dos cossenos. Portanto, o sinal do cosseno de 150 é negativo. Portanto, então isso é menos cosseno de 30. E aí o menos cosseno de 30 eu posso buscar na tabela de arcos notáveis. Isso equivale a menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, menos raiz quadrada de 3 sobre 2, alternativa B. Ok? Então, vou refazer a questão aqui de uma forma mais rápida, agora resumindo. Então, vou fazer aqui na outra lâmina. 1230 divide por 360. Isso me dá 3 vezes, que dá 1080, e me dá um resto de 150. Então, esse 150 é o arco côngruo de 1230. Então, eu estou buscando o cosseno de 150 graus. 150 em relação a 180 e 360, 150 está mais próximo do 180. E a diferença para o 180 aqui, a diferença é de 30 graus. Então, o cosseno de 150 equivale ao cosseno de 30. Só que pode ser mais cosseno de 30, pode ser menos cosseno de 30. Como é que eu vou saber se é mais cosseno de 30 ou menos cosseno de 30? Aí eu olho pelo quadrante. Como 150 é um arco de segundo quadrante, e no segundo quadrante o cosseno é negativo, então isso aqui é igual a menos cosseno de 30. E aí, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, portanto, resulta menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Ok? Então é isso, espero que essa resolução contribua com os teus estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.